No vídeo de hoje, eu gostaria de trazer o meu review sobre o filme O Agente Secreto, que é um filme que está ganhando vários prêmios. Wagner Moura já ganhou o Globo de Ouro de melhor ator por causa desse filme. Mas antes de falar sobre qualquer coisa do filme, eu já queria adiantar que eu gostei muito do filme, mas de todos os filmes do Wagner Moura, esse foi o que eu gostei menos. E que o último filme do diretor Kleber Mendonça Filho, que se chama Bacurau, também me agradou muito mais do que O Agente Secreto. Bora lá! E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Humberto Pereira, eu sou doutor em Ciências Sociais e também sou mestre em História e pesquiso sobre cultura, economia, política, entre outras coisas. E nesse tipo de vídeo, eu analiso sobre cultura pop, sobre filmes, séries, games, tentando conectar um pouco com as minhas pesquisas. Vamos lá, o que eu gostei muito em O Agente Secreto? Em primeiro lugar, obviamente, a atuação do Wagner Moura é muito boa. A direção do Kleber Mendonça Filho também é excelente. Também gostei que o personagem principal do filme é um professor. O personagem do Wagner Moura, na verdade, é um professor que está sendo perseguido. Eu gostei muito também de como o filme tenta mostrar como era o Brasil dos anos 70. É muito interessante como eles conseguiram reconstruir o Brasil daquela época. Eu gostei muito do início do filme, a primeira cena do filme, eu achei perfeita, que é a cena que o personagem do Wagner Moura para em um posto para abastecer no meio do nada, enquanto no chão tem um corpo de uma pessoa que está esperando só a polícia chegar para levar o corpo embora. É um período de carnaval. O carnaval é algo muito importante desse filme. E no meio disso tudo chega a polícia. A gente tá esperando que a polícia vai fazer algum tipo de perseguição ao Wagner Moura, porque a gente começa pensando que o filme todo, o personagem do Wagner Moura vai ser perseguido pela polícia, enquanto que a polícia passa por ele, fica tentando arrumar alguma coisa no carro dele pra dizer que tá errado. E no fim a gente descobre que a polícia na verdade tá querendo só algum dinheiro. E o personagem do Wagner Moura simplesmente dá uma desviada e acaba dando pro policial apenas alguns cigarros. Essa cena é muito boa. O filme todo é muito bem dirigido. Também tem a personagem de uma senhorinha que ela rouba a cena, é muito legal ela. E o filme é muito bom de assistir. Às vezes o filme fica um pouco mais lento, mas o filme tem 2 horas e 40 e quando o filme termina, na verdade eu tava esperando por mais. Eu tava querendo mais coisas do filme. Eu tava querendo mais histórias. Então desde já, eu já digo que eu gostei do filme. Eu acho que o filme merece todos os prêmios que tá ganhando. Inclusive, eu acho que o filme merece o Oscar. Mas isso não quer dizer que o filme não tenha problemas. Como eu já falei antes, de todos os filmes que eu já assisti do Wagner Moura, esse filme foi o que eu gostei menos. E eu também gostei mais de Bacurau, que é o último filme do diretor Kleber Mendonça Filho, do que de O Agente Secreto. E a sensação que eu tive com o filme O Agente Secreto é que o filme ele foi construído com base em uma ideia muito interessante, em uma ideia que seria capaz de vender o filme para os críticos, que é a ideia de você tentar recuperar a memória de um país que passou por uma ditadura. É a ideia de que essa memória é importante e precisa ser resgatada nos dias atuais. É a ideia de que o passado não pode ser esquecido. E a minha sensação é que, a partir disso, eles realmente tentaram construir um filme de memórias do Brasil dos anos 70. Mas esse processo de construção do filme, que faz do filme algo fantástico, também teve alguns problemas do meu ponto de vista. Pra mim, a sensação que eu tive é que o filme foi construído com a ideia de tentar mostrar o Brasil, tanto em suas coisas mínimas, como o dia a dia das pessoas, quanto o sentimento das pessoas vivendo em um período de ditadura, quanto aquilo que era absurdo e grotesco dentro do Brasil daquela época. A sensação que eu tive é que o filme foi feito já pensando em alguns críticos. E aí, quem não é crítico, acho que ficou voando em algumas coisas, que eu acho que foi o meu caso. O que eu achei estranho? O vilão da história não é a ditadura em si. A ditadura é o pano de fundo. Tanto que eu vi algumas pessoas falando, dizendo que O Agente Secreto, que é o título do filme, na verdade é a ditadura. Que tudo no filme gira em torno da ditadura. Mas a ditadura não está presente diretamente. E isso eu achei muito estranho. Inclusive, eu não concordo com essa ideia de que O Agente Secreto é a ditadura. Dentro do filme, tem um momento que aparece na televisão o título O Agente Secreto. Que eu não lembro agora se foi uma chamada para um filme ou para um seriado. Outras pessoas me disseram que O Agente Secreto, na verdade, era o próprio personagem do Wagner Moura, que é um professor e que está sendo perseguido não pela ditadura especificamente, diretamente, mas ele está sendo perseguido por um empresário que tem grandes conexões com o governo, com a ditadura. Ele se desentende com esse empresário e é esse empresário que está perseguindo ele. Por algum motivo, ao que parece, esse empresário também consegue fazer com que o passaporte dele fique retido. Esse empresário, ele não aciona o Estado para prender o personagem do Wagner Moura. Ele contrata algumas pessoas para dar fim no personagem do Wagner Moura. O que fica tudo muito estranho, porque no momento que o personagem do Wagner Moura precisa de ajuda da polícia, ele consegue. Quer dizer, o vilão sendo a ditadura também não é algo muito bem definido, ou pelo menos não ficou definido o suficiente pra mim no tempo do filme. Além disso, algumas histórias dentro do filme pareceram que demoraram muito para serem introduzidas e, do meu ponto de vista, não tiveram conclusão. Por exemplo, tem uma história de uma perna, exatamente só uma perna pura, sem o resto do corpo, que fica atacando as pessoas pela noite da cidade, e isso aparece no jornal. Só que essa história não é concluída, fica parecendo uma ponta solta. E aí eu vi gente dizendo que essas pontas soltas também eram coisas importantes na narrativa do filme, que isso fazia parte do filme. Tudo bem, pode ser, mas
Isso não me agradou. Em algum momento fica parecendo que o personagem do Wagner Moura talvez tenha mesmo alguma coisa que ele fez que ele tá sendo perseguido pelo Estado, mas isso não fica muito explícito, ou pelo menos eu não consegui entender direito os detalhes dessa história. E aqui tá a parte problemática. Tudo aquilo que eu vi no filme que me incomodou, tem gente dizendo que faz parte da genialidade dos produtores do filme. E eu vou ser sincero, eu acredito nisso. Talvez realmente o problema tenha sido que eu não entendi o filme. Isso não muda o fato de que algumas coisas no filme me incomodaram. A sensação que eu tive, na verdade, foi a seguinte. Aquilo que mais me chamou a atenção no filme, aquilo que mais me incomodou, foi o fato de que o filme teve 2 horas e 40 e eu senti que na parte final do filme, quando as coisas finalmente iam começar a acontecer, o filme corta e é finalizado. Eu fiquei com a sensação de que tem uma boa parte da história que foi cortada de forma abrupta. A sensação que eu tenho é que esse filme, que tem 2 horas e 40, na verdade era pra ter 6 horas. Mas que em algum momento o filme tava longo demais e o pessoal falou, bom, a gente corta aqui, a gente finaliza aqui. Tanto que, se no futuro surgir uma versão do filme O Agente Secreto com 5 ou 6 horas, uma versão do diretor com mais tempo contando e resolvendo as histórias, eu acredito que as pontas soltas, todas elas, muito provavelmente não ficarão soltas. Eu tenho pra mim que, pelo que eu conheço do trabalho do diretor Kleber Mendonça Filho e do Wagner Moura como diretor, eu tenho certeza que esse filme não precisaria ter pontas soltas. Outra coisa que eu achei estranho, o filme é vendido como um filme que tenta recuperar uma memória que foi esquecida, que foi apagada, mas no filme não mostra a ditadura, o Estado tentando apagar essa memória, que é o que eu esperava. Eu fui assistir o filme acreditando que o ponto central do filme seria a perseguição do Estado aos inimigos políticos do Estado e de como o Estado agia para mudar a história dessas pessoas e fazer com que essas pessoas fossem esquecidas. Mas não é isso que tá no filme. Então me parece que o filme ele foi feito com uma proposta política. Ele tem muita coisa no filme que foi feito para agradar alguns críticos, mas que quando juntou tudo, a sensação que eu tenho é que o filme ficou pela metade. O que não quer dizer que o filme seja ruim. Como eu já falei, eu acredito que o filme é muito bom. Eu acredito que o filme merece os prêmios que ele tá ganhando. Eu acredito que o filme merece o Oscar, mas pra mim o filme tem problemas. Sim, tem coisas muito boas, extraordinárias, que obviamente compensam esses problemas. Mas algumas coisas me deixaram meio que descontente ao assistir o filme. É isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Tudo de bom, aquele abraço. Tchau. Fui!